No ar, microfone aberto. Boa noite, ouvintes. São 6h13. Sou Carla Balducci. Está no ar o Microfone Aberto, o programa de rádio para você que é músico e quer um espaço para mostrar o seu trabalho aqui na Rádio Facom da UFJF. Quem está no microfone aberto de hoje, sexta-feira, 28 de setembro, é o músico Roberto Farage e o guitarrista e cantor Rodrigo Costa. Eles são da banda Geração Vazia. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado pelo convite, primeiramente. Muito obrigado. Eu que agradeço a participação de vocês. Vocês são de onde? Vocês são daqui de Juiz de Fora? Eu sou de Cataguases. Eu vim para Juiz de Fora em 2012. Desde então aqui estou. Agora eu diria que sou de Juiz de Fora porque aqui estou desde 2013. Mas eu nasci em Angra dos Reis, Rio de Janeiro, e me mudei para cá por causa da universidade. E vocês fazem qual curso? Eu faço administração. Atualmente eu faço mestrado em física. Que isso mesmo. Como é que vocês começaram a tocar? São processos diferentes ou foi junto? Eu componho já tem um tempo e assim, eu compunha para mim mesmo. E um belo dia isso foi acumulando, composição, falei, seria legal achar gente para tirar esse trabalho do papel, essas ideias. E foi em 2006 que eu contatei o Rodrigo, mostrei uma demo para ele, eu gravei em casa mesmo, ele se interessou, dali começou. 2006 não, Bob. 2016, 2016. A minha história começou quando eu era adolescente. Todo adolescente acaba tendo algum interesse, né, sobre música. Eu tinha o meu também. Tive a oportunidade de aprender a tocar violão e depois guitarra elétrica. Pude ter professor por um tempo, então as coisas foram se alinhando dessa maneira, né? Poderia ter sido diferente, poderia ter sido outros instrumentos e poderia até não ter sido música o interesse, né? Então foi só como a vida se desenvolveu, um interesse da adolescência. E vindo aqui para Juiz de Fora eu tive a oportunidade de participar de bandas, já participei na minha cidade também, e agora estou nesse projeto com o Roberto. E como é que começaram as composições? Começou com cover, assim, começou comigo chegando do serviço cansado tarde, pegando violão. Para distrair, você começava a cantar a música que você gosta e o som ia batendo, e quando você via, você já não estava tocando mais, você já estava fazendo uma coisa diferente. Falei, isso aqui é uma coisa nova, né? E foi disso, foi de tocar muito cover, treinar muito no violão, que eu comecei a criar coisa própria. E comecei a me interessar mais também, sempre gostei de teoria, então isso te dá uma certa bagagem para você conseguir desbravar outros instrumentos também. Então, no ponto que eu chamei o Rodrigo, eu já estava num estágio que eu já tinha composições sólidas na cabeça, faltava achar a galera para tocar, entendeu? Foi muito uma coisa de me inspirar, sempre gostei muito de Beatles, de punk rock, tanto que assim, é bem diverso a musicalidade, vocês vão perceber quando tocarem as músicas. Mas nasceu disso, de ser apaixonado por música e começar, foi espontâneo. E quem que influencia tanto o trabalho quanto a composição de vocês entre músicos e artistas? O que vocês ouviam? O que vocês gostam de tocar? Bom, quando a gente está trabalhando numa música nossa, o processo particular nosso é que geralmente o Roberto faz a maior parte do trabalho porque ele que veio com a base das coisas. Muita coisa já está criada, até para o futuro. E a minha participação nesse processo é uma certa lapidação, como um ourives faz com ouro, acrescentar certas noções que eu adquiri com a minha bagagem musical. Então, nesse sentido, a sua pergunta se responde da seguinte maneira: cada pessoa que está botando a mão no trabalho vai trazer elementos da sua cultura musical. Por exemplo, o Roberto, está muito claro na composição dele, trilhas do punk rock inglês e de movimentos similares que eles desenvolveram nos Estados Unidos, dos anos 60 para 70. Mas eu, que nasci musicalmente no heavy metal, acrescento elementos dessa natureza e mais recentemente do jazz norte-americano também. Então, vai sempre esse caldeirão, essa cozinha, né, onde cada um vai adicionando seus temperos favoritos. Então, inspiração para compor depende da música, depende do seu humor, depende do momento que você está vivendo e o que você vai pegar dos elementos que você gosta e que você toca e colocar naquela peça, naquele momento, para se encaixar, porque você acha que vai passar a mensagem de um jeito legal. Isso que ele falou, essa alquimia de misturar as influências, isso é muito verdade, porque ele é do heavy metal, a gente até brinca, eu falo os power metal lá que ele gosta, os musiquinhos do Super Nintendo, que já não sou muito chegado, mas essa mistura traz muito jazz também, que ele falou, e muito com a bagagem
que eu tenho, como eu disse, que é bem diversa, assim, cai naquele clichê de sou eclético, mas não tem como fugir, que eu tenho, assim, memórias afetivas claras na minha cabeça dos churrascos no domingo na casa da minha avó, que começava com um trio Parada Dura e no final do dia estava tocando Led Zeppelin, então foi um caldeirão. E o que importa no final das contas é a canção, entendeu? Igual ele falou, eu levo muita coisa pronta, mas se você pegar a música e tocar no violão e não der certo, não adianta você colocar uma orquestra, você fazer um arranjo diferente, porque no final das contas o que importa é a canção. Então, músicas que a gente toca em altos BPMs, toda distorcida, muitas vezes eu compus no teclado e vice-versa. Vem uma melodia na cabeça e depois você harmoniza isso, não tem muita regra, mas assim, eu escuto aquilo, faço testes pessoais, se aquilo ficou na minha cabeça, realmente eu gostei. Se eu achei que assim, não me agradou, não foi sincero, isso é descartado. Beleza, agora 6h19 a gente vai ouvir da banda Geração Vazia a música Seu Universo. Só ao redor tudo é tão estranho, tudo é tão igual. É tão imparcial essa gente sem graça, sem brilho, sem sal. Você apareceu, apontou pra minha blusa e me fez sorrir. Olha só que legal sua camisa do Yellow Submarine. Você tirou o meu sono com todo esse papo, mas valeu cada segundo ficar acordado, saber um pouco mais de você. Eu quero ler os seus poemas, saber o que você pensa. Todo esse universo eu quero explorar. Olha só ao redor, tudo é tão estranho, tudo é tão igual. É tão imparcial essa gente sem graça, sem brilho, sem sal. Você apareceu, apontou pra minha blusa e me fez sorrir. Olha só que legal sua camisa do Yellow Submarine. Uma sensação estranha que você provoca. Sentir uma sintonia tão pura e tão rara não é fácil de acontecer. Eu quero ler os seus poemas, saber o que você pensa. Todo esse universo eu quero explorar. Rádio Facom, você acabou de ouvir a música Seu Universo, da banda Geração Vazia. Hoje, aqui no microfone aberto, estão os integrantes da banda Geração Vazia, o compositor Roberto Farage e o guitarrista e cantor Rodrigo Costa, agora ao vivo e aqui no estúdio da Rádio Facom. Para ouvir a Rádio Facom é só acessar o fjf.br/rádio ou no Facebook Rádio Facom Oficial, clicar em usar aplicativo, é muito fácil acompanhar a gente. Meninos, conta pra gente um pouco da história de vocês. Vocês tocam na noite, vocês já se apresentam, vocês tocam cover também? A gente está numa epopeia imensa porque tá difícil achar membros. Inclusive, se você toca bateria e está escutando a gente, precisamos de você. A gente passou por algumas formações desde 2016, como eu disse, que foi quando a gente se conheceu. Mas sempre foi uma coisa instável. Um precisava sair e acabou que a gente não conseguiu estabelecer realmente uma rotina de ensaio para ter uma coisa sólida. E agora, sim,
no estágio que a gente está agora, a gente está na formação mais desfalcada de todos, que sou eu e o Rodrigo. Inclusive foi nessa formação que a gente gravou o single, por incrível que pareça, que a gente conseguiu otimizar muita coisa. Produzido pelo Carlos Otávio, mandar um abraço para ele, gente fina e grande profissional. Então, agora sou eu e o Rodrigo trabalhando as ideias e procurando músicas. A gente pretende estabelecer uma rotina de ensaio, falta alguém ouvir, gostar e embarcar com a gente, tendo compromisso e seriedade. Mas você se apresenta, por exemplo, no encontro de compositores? Sim, no encontro de compositores, sempre que tem eu vou. Inclusive, assim, uso lá de laboratório muitas vezes para testar músicas que eu terminei, que eu recém compus no dia anterior. E é muito interessante. Só para esclarecer o ouvinte, o encontro de compositores acontece uma vez por mês, nas segundas-feiras, lá no Brauhaus. Fique ligado, né? Quem tem música aparece lá. Uhum. Conta pra gente um pouco desse projeto, como é que começou o Geração Vazia? Uhum. Tá, o projeto Geração Vazia é um desdobramento da minha vontade de externar as músicas que eu já compunha. Eu sempre gostei de escrever e de compor também, e chegou um momento que eu achei natural procurar gente para que, caso se interessasse, embarcar com a gente no projeto, porque eu achei que era promissor, entendeu? A gente tinha composições e, assim, eu acreditava nessas composições, sempre achei que tinha qualidade, e foi aí que eu contatei o Rodrigo. Geração Vazia foi meio que uma homenagem ao álbum e à música Blank Generation, né? A inspiração do nome direto é essa, que é do Richard Hell, que é um artista da New Wave dos anos 70, que também é uma grande influência. Toda essa galera da New Wave, inclusive antes também, estou com a camisa do Velvet Underground aqui. E eu quis o nome Geração Vazia, porque eu gosto dessa música, e também dá um sentido de neutralidade, de não definir direções específicas. Eu acho que porque isso reflete um pouco nas composições. Tem músicas mais rápidas, mais lentas, com influência de jazz, com influência de punk, com influência de valsa. Então achei que seria interessante esse nome, e também um pouco, assim, várias influências, um pouco de filosofia também, de ceticismo clássico, essa coisa de suspensão do juízo, de realmente não se definir, porque o futuro a gente não tem bola de cristal para saber. Isso reflete um pouco nas letras, então não vou começar devagar demais não, senão vai estender. E qual a principal mensagem que vocês querem passar com as músicas de vocês, tanto com letra quanto com... A gente tem uma brincadeira entre nós dois, né, que a gente fala que a gente quer tirar os ouvintes do seio da família e colocar eles na teta da maldade, com perdão da palavra. Mas, respondendo seriamente sua pergunta, aí se divide em dois, né? Com o instrumental, o que a gente quer passar, música é uma transmissão de sentimento, né? Através de um meio de comunicação. O que a gente quer passar quando a gente escreve um determinado instrumental é despertar determinadas emoções no ouvinte, como uma boa música tem que ser feita. E isso tudo respeitando o escopo da letra. Majoritariamente o Roberto escreve as letras e tem uma mensagem que é bem fácil de interpretar em geral naquela letra. Por exemplo, uma música de amor. Então, você quer tocar o ouvinte com essa música, com as suas palavras, você quer despertar certas emoções nele. E aí, mais pro meu papel, você quer que o instrumental que está acompanhando essa mensagem sirva como uma cama para acomodar essas emoções que você quer despertar no seu ouvinte e ainda assim intensificá-las, se for o caso. E também de criar certas tensões, certas contradições, certos questionamentos para quem está escutando. Às vezes você está ouvindo uma mensagem que te remete a certas musicalidades e você acaba escutando outra. Isso fica muito claro numa música que vai tocar aqui para vocês. Em determinado momento toca baixinho no fundo, mas existem certas bagunças musicais, certas sonoridades que estão ocultas à la Beatles, que é uma brincadeira muito interessante para quem está fazendo, e para os ouvidos mais atenciosos também é muito legal. Então acho que as mensagens em geral são assim transmitidas de um jeito muito particular para cada música. É um caso diferente. E é muito isso que o Rodrigo falou, de conciliar o instrumental com a letra, e criar texturas com o instrumental. Por exemplo, a música vai ter uma modulação que, assim, a grosso modo, a música fica diferente. A música, ela começa a criar uma certa tensão. Então a gente coloca um efeito de guitarra no plano de fundo, e a letra também começa a ficar mais obscura. Então a gente tenta conversar isso. A respeito de mensagem, eu acho que
poderia dizer, se resumir uma palavra, é carpe diem, porque ao mesmo tempo que fala de coisas, às vezes, nihilistas, igual vai ser a próxima letra, também fala de amor. Então, assim, é uma extensão de quem compõe, do que eu estou sentindo na época, de coisas que eu uso o papel como um terapeuta. Então, não tem muito critério. Uma letra eu posso falar de amor, outra letra eu posso falar de uma desilusão amorosa, uma letra eu posso falar que o dia está lindo, eu amo a vida, outra letra eu posso falar que eu estou meio desiludido, que questionar valores, questionar esse tipo de coisa. Então é meio que de acordo com o temperamento de quem escreve. 6h29, a gente vai ouvir agora Geração Vazia, da banda Geração Vazia. Saber de todo esse papo batido. Salvar a terra, tudo vai se perder. Desculpa, mas meu tempo é corrido. Parece conseguir acreditar que o homem é bom, medo de confiar. Por quê? O lobo do homem é homem também. O homem não larga aquilo que tem. O lobo do homem é homem também. Geração vazia, gente atormentada e fria. Geração vazia, só quer aproveitar o dia. Mas se você me procurar e quiser ouvir o meu conselho de amigo, não se espante se no fim eu disser que o que importa é o próprio umbigo. Parece conseguir acreditar que o homem é bom, medo de confiar. Por quê? O lobo do homem é homem também. O homem não larga aquilo que tem. Homem também, o homem não larga aquilo que tem. Geração vazia, gente atormentada e fria. Geração vazia, só quer aproveitar o dia. Dicionário Thomas Hobbes, sua obra publicada apresentou você de uma forma adaptada. O que pensa a pessoa sobre seu concidadão quando instala uma alarme na parede da emoção? Questionava antigamente a injustiça do universo. Hoje penso na guitarra, na minha gata, no meu verso. Joguei fora minha TV como fez Richard Hell. O programa da certeza é Elza Grinaldo e Geração vazia, gente atormentada e fria. Geração vazia, só quer aproveitar o dia. Eu pertenço à geração vazia, não se espante se um dia mudar. Eu pertenço à geração vazia, não se espante se um dia mudar. Eu pertenço à geração vazia, não se espante se um dia mudar. Eu pertenço à geração vazia, não se espante se um dia mudar. Rádio Facom 6h32, você acabou de ouvir a música Geração Vazia, da banda Geração Vazia, que está com a gente ao vivo aqui hoje, no microfone aberto. Fique ligado nas novidades da Rádio Facom pelo nosso Instagram, @Rádio Facom. Estão aqui hoje na Rádio Facom o compositor Roberto Farage e o guitarrista e cantor Rodrigo Costa, membros da banda Geração Vazia, que você acabou de ouvir aqui no programa Microfone Aberto. Como é que vocês definem o estilo de vocês? Ixi, e agora? Essa semana eu fui confrontado com essa pergunta uma meia dúzia de vezes. Eu mencionei, fazendo uma leve propaganda, que ia estar aqui, né? E aí as pessoas, muitas não conheciam nem a banda, né? Com essa entrevista. E aí falaram, mas é banda de quê? E aí eu fiquei confrontado com essa pergunta e respondi, cara, eu acho que se você ouvir, você vai falar que é rock. Mas eu não interpreto dessa forma, mas também seria um conjunto de palavras muito grande para descrever. Então, acho que a resposta genérica vai rock.
Eu uso o termo quando pergunto orientado ao rock, porque de fato ele é bom, né, orientado ao rock. Porque, cara, não tem muito critério. Primeiro, esse universo, muita gente quando começa fala, caramba, isso parece AC/DC por causa do riff. Agora a gente teve uma mistura de hardcore com requinte de jazz. A próxima tem muita influência de Beatles, umas harmonias. Então, assim, é orientado ao rock e eu diria que é uma coisa meio new wave mesmo, que era aquela época ali que... Quer dizer, alguns vão tampar pedra, mas eu sei o que significa new wave, mas o que eu quero dizer é que cada um fazia um som diferente, é mais ou menos isso, a gente faz o que der na telha. E eu queria, uma curiosidade que a gente tinha comentado sobre inspirações e tal, esse último verso pertence à geração vazia, não se expande se um dia mudar, é justamente uma tradução livre, por assim dizer, de um verso do Richard Hell na música Blank Generation, que eu falei que a inspiração que é I can take it or leave it time, I belong to the Blank Generation. Meio que eu achei que traduzia bem a essência nessa tradução. E isso que a gente falou agora há pouco de conciliar o instrumental com a letra, essa música é um exemplo, por exemplo, que a letra começa meio enrustida e depois quando solta os cachorros mesmo, a mensagem na cara, já começa a guitarra, já começa a pancadaria, depois fica mais ameno, volta pro trompete de jazz, inclusive a gente tem que agradecer. Verdade, nessa música a gente teve um grande parceiro aí que foi o Josiel Gomes, que tocou trompete para nós, porque nós infelizmente não temos essa habilidade angelical que ele tem. Então fica o nosso salve aí. Obrigado, Josiel. Fico muito obrigado aí. E para quem quer conhecer ainda mais o trabalho de vocês têm página, quais são os contatos? A gente está agora no momento só no Bandcamp, que é gvazia.bandcamp.com, gvazia.bandcamp.com, e no YouTube também, se você escrever Geração Vazia, mas o YouTube está boicotando a gente, tá? Tem alguns computadores que você escreve Geração Vazia que não aparece, não. Mas enfim, existimos sim, estamos lá. Pra gente então encerrar, a gente vai ouvir a música Sequela. Eu não me importo com o que o autor quis dizer com essa foto. Eu já não quero saber desse seu papo forçado, intelectualizado. Falta naturalidade em você. Admirável esse seu jeito de ser, insaciável, sempre querendo fazer, mas o seu papo é furado. Fico tão limitado, falta curiosidade em você. Não dá, notei que seu cabelo vermelho parece um espelho. A verdade é que todas vocês se juntarem chegam perto dela. Olha só o que é que você me fez. Sua falta em mim deixou sequela. Fico procurando. Ninguém merece a sua contradição. Falando em prece, pensando na contramão. Eu acho tão enjoado esse seu papo datado. Falta radicalidade em você. A culpa é sua se eu não te procurar. Mundo da lua, você insiste em ficar. Se for só de um lado, eu já deixo o recado. Falta proatividade em você. Não dá, notei que seu cabelo vermelho parece um espelho. A verdade é que todas vocês se juntarem e chegam perto dela. Olha só o que é que você me fez. Sua falta em mim deixou sequela. Fico procurando você dentro delas em vão. Um belo dia você ligou quando me procurou. Eu hesitei. Uma janela que se fechou, o jogo acabou, desperdicei. Eu não sei o que eu tinha na cabeça, porque fui ignorar. A verdade é que todas vocês se juntarem e chegam perto dela.
Olha só o que é que você me fez. Sua falta em mim deixou sequela. Fico procurando em todas vocês tudo aquilo que encontrava nela. Olha só o que é que você me fez. No fim eu fico procurando um sorrisinho como você tem. Eu fico procurando um sorrisinho como você tem. Eu fico procurando. Rádio Facom 6h39, você acabou de ouvir a música Sequela, da banda Geração Vazia. Roberto Farage e Rodrigo Costa, integrantes da banda Geração Vazia, eu agradeço a participação de vocês no microfone aberto. Desejo muito sucesso aí na carreira de vocês. A gente que agradece o convite, foi um prazer imenso. Eu também queria deixar um agradecimento aqui para a rádio, foi muito bom estar aqui por esses minutos. E queria deixar um recado para o ouvinte também, que muito em breve aí a gente vai estar mais acessível nas paradas. Vocês ainda vão ouvir falar do nosso nome várias vezes. Vocês vão ter que me engolir, já diria. Vão ter que me engolir, mas assim, sinceramente, agradeço quem está ouvindo e espero que vocês nos ouçam várias vezes ainda e cada vez com mais coisas novas. E segue nós no Instagram lá também. Lembrando que a música do artista que participa aqui do programa Microfone Aberto, da Rádio Facom UFJF, entra para a nossa programação e também para a nossa playlist autoral, tanto no SoundCloud quanto no YouTube. E eu quero mandar um beijo para você, ouvinte, que acompanha o Microfone Aberto, para a galera da engenharia que está sempre com a gente, e em especial para Maria Luísa. O Microfone Aberto volta semana que vem. Fique agora com a nossa programação musical. Rádio Facom 103,9 FM.